Meus amados, um abração na bendita graça do Senhor. A Ele a honra e glória, né? Vocês conhecem alguém daqueles que se vangloriam, daquelas que se acham, daqueles que sempre se julgam superior, uma espécie de super-homem? Queridos, eu quero hoje lhes convidar para a gente refletir no programa Luz para os Meus Caminhos sobre o título Não se vanglorie. O texto 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10, é uma leitura importantíssima para ser feita. Vá lá, leia e participe dessa reflexão. Ouça. Eu quero salientar o versículo 6, em que diz: evito gloriar-me, para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vê em mim ou ouve de mim. Olha que interessante. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo, que vale a pena colocar como exemplo, como alvo a ser buscado. Não se vangloriar. Irmãos, cerca de 42, do ano 42, o apóstolo Paulo teve o privilégio de ser levado ao mais alto céu, em seu próprio corpo ou não, onde ouviu palavras inefáveis, cuja divulgação é ininteligível ao ser humano. Tal experiência gloriosa, misteriosa, inédita, poderia deixar o apóstolo envaidecido, né? Mas ele teve o cuidado de não se vangloriar, como o texto que nós acabamos de ler diz. O fato de não querer se vangloriar é tão claro que Paulo só contou isso depois de passados 14 anos daquele arrebatamento. E ele só contou forçado por circunstâncias especiais. Ele precisou refutar os superapóstolos de Corinto que estavam colocando em dúvida a sua autoridade. Ainda, ao contar este glorioso testemunho, ele não tem coragem de usar a primeira pessoa do singular na sua narrativa. Ele simplesmente diz: conheço um cristão que há 14 anos foi arrebatado ao paraíso, até ao mais alto céu. Só depois, no fim de sua narrativa, o apóstolo então decide e explica que o tal homem é ele mesmo, quando Paulo diz: de tal coisa me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei. Além de toda essa descrição, queridos, Paulo sente-se à vontade para contar outro segredo, até então oculto. O primeiro segredo é o próprio arrebatamento, e o segundo, o espinho na carne. Se a breve e gloriosa visita ao paraíso poderia levá-lo à condição de estrela de primeira grandeza, a presença constante e incômoda daquele espinho na carne o trouxe à condição de satélite, aquele corpo celeste que não tem luz própria. Aquele espinho na carne de Paulo trata-se de um mensageiro de Satanás para o esbofetear, é o que ele diz. Com muita sobriedade, Paulo entende e reconhece o valor prático daquele sofrimento. Ele mesmo diz: quando perco minha força, então tenho a força de Cristo em mim. 2 Coríntios 12, 10. Como disse Bruno Euclides, dos Peregrinos Reformados, aspas, o pecado da presunção, da soberba, da vaidade, da vanglória, derrotou homens sábios como Salomão, fortes como Sansão, puros como Adão e valentes como Davi. Mas foi derrotado por um carpinteiro de Nazaré, de nome Jesus. E isso não aconteceu nos palanques do sucesso, aos olhos humanos, mas aconteceu no alto da cruz. E Paulo é servo desse Jesus. Temos muito a aprender, meus irmãos. A bênção de Deus sobre seu povo
no tocante a crescer, a ter intimidade com Deus, a ter experiências espirituais, a conquistar, a prosperar, a ser bem-sucedido. Todas essas bênçãos é algo muito tremendo para nós. Porém, mais tremendo ainda é sabermos lidar com a bênção, com o sucesso, com a postura de não se vangloriar. Entre aspas, mesmo crentes, nascidos de novo, devem tomar cuidado para não roubarem a glória que só a Deus é devida. É essa a lição que Paulo nos dá. Quem afirma essa frase é o pastor John MacArthur. Então, irmãos, vamos de fato declarar: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Sejam abençoados e prósperos, meus irmãos. Cresçam em todos os sentidos e não se vangloriem. À medida que as coisas forem acontecendo, diga: glória a Deus. Amém.